estamos cheios da presença do Senhor. É isso? Nós não cantamos isso aqui essa noite, igreja? Então nós vamos refletir um pouquinho na palavra de Deus em Provérbios, capítulo 10. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Provérbios 10 são versículos, são orientações, né? São ensinamentos de sabedoria, onde um está interligado com o outro, mas nós encontramos ali algo importante para Deus falar aos nossos corações. Falou meu coração profundamente. Então, Provérbios capítulo 10, nós vamos ler apenas o versículo 1 e o versículo 5, porque o irmão Renan deu aqui um testemunho e ele falou que hoje é o dia dos pais, mas todos os dias é o dia do nosso pai, né? Aleluia! Glória a Deus, é isso. Diz assim a palavra de Deus em Provérbios capítulo 10, versículo 1. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra seu, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. E o versículo 5 diz assim: o que ajunta no verão é filho sábio, mas os que dormem na cega é filho que causa vergonha. Estão compreendendo, gente? Deus abençoe a leitura da sua palavra. Então, toda família, às vezes a gente escuta determinados comentários, né? Nossa, mas todos foram criados da mesma maneira, mesmo pai, mesma mãe, todos da mesma forma, mas eles têm atitudes diferentes. Exatamente isso. O texto, ele fala assim, de várias controvérsias, de um jeito, de outro, mas esse texto que nós lemos, esses versículos que nós lemos, ele vai falar de um filho sensato, de um filho sábio e de um filho insensato, de um filho que causa vergonha. Um traz alegria ao seu pai e o outro traz tristeza para a sua mãe. Exatamente. Então, isso acontece no meio de muitas famílias. Filhos gerados pela mesma mãe, do mesmo pai, mas com comportamentos diferentes. E esse provérbio de Salomão, né, a sabedoria de Salomão, inspirado por Deus, há muitos e muitos anos atrás, fala aos nossos corações ainda hoje. E a tradução da Bíblia King James fala assim, olha: o filho sábio alegra o coração do seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Nós queremos chamar a atenção, na verdade, para o que acontece dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. Porque a orientação, as mensagens, as pregações são para todos. São para todos que são filhos de Deus. O mesmo Pai. No entanto, embora todos recebam essa mesma orientação bíblica, muitos agem de forma diferente, tal qual uma família mesmo. O pastor costuma falar aqui conosco algumas vezes: nós somos uma família e não uma religião. Então, a orientação bíblica, a doutrina, o ensinamento, as mensagens é para todos, mas alguns agem de forma diferente, ou seja, a mesma casa, a mesma igreja, a mesma forma de criação, só que um entende o chamado, foi pregado hoje pela manhã, um entende o que é o sacerdócio e o outro não. Um avança fazendo a obra, ouvindo os conselhos, ouvindo a orientação do pai, e outros não. Isso acontece, infelizmente acontece. E aí nós vamos nos lembrar do que a Bíblia nos ensina, porque a nossa igreja é uma igreja que procura manejar bem a palavra da verdade, procura ensinar a palavra, procura fazer com que os filhos de Deus aqui, os servos de Deus, entendam o significado do sacerdócio, entendam o significado do chamado, entendam o significado da orientação do Pai, já que estão se
filhos, os 2 filhos, sendo que Abel entendeu que o acesso ao Pai seria através do sacrifício do cordeiro. E o pai se alegrou e atentou para a sua oferta. Mas aí a pergunta que o Espírito de Deus está fazendo aos nossos corações aqui esta noite é o seguinte: já que hoje muitos de repente não estão aqui porque estão comemorando os dias dos pais, eu quero dizer o seguinte: você tem alegrado ao nosso Pai com o culto que tem oferecido a Ele quando adentra aqui? Você tem alegrado ao nosso Pai? Porque nós ouvimos aqui na quarta-feira a mensagem sobre a oração é a chave. E nós ouvimos também: o Pai não é meu, o Pai não é da Bianca, o Pai não é de cada um individualmente, o Pai é nosso. Pai nosso. Então, a palavra de Deus em Romanos 12:1 diz o seguinte: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, que é o vosso culto racional, que é o vosso culto acertado, que é o vosso culto coerente. E esse culto tem alegrado ao nosso Deus? Eu tenho aberto meu coração para oferecer o meu corpo em sacrifício vivo, cada vez que eu busco a presença dele, cada vez que eu ofereço algo para ele. Aí nós vimos aqui também na palavra de Deus Caim, ele não alcançou o projeto de Deus para a vida dele. Caim foi homicida. Ué, mas os dois não eram irmãos? Porque um entendeu o projeto de Deus para a vida dele e o outro não. Por que um ofereceu a oferta que agradou a Deus e o outro, na verdade, se deixou levar e fez o que ele fez, se tornando homicida por inveja, se tornando homicida porque a oferta que ele ofereceu a Deus não agradou? E às vezes acontece isso numa família, acontece isso no meio do povo de Deus, acontece isso onde tem um grupo reunido. Toda vez que tem um grupo reunido, todo líder que lidera um grupo sabe bem disso, que acontece algumas desavenças, algumas dissensões. E quero lembrar também aos irmãos outro exemplo bíblico: Jacó e Esaú. Jacó entendeu o valor da bênção e a buscou. E ele foi abençoado pelo pai, porque ele entendeu o significado. O que Deus está ministrando aqui ao nosso coração aqui essa noite? Você tem oferecido um culto lógico, coerente a Deus? Você tem entendido a bênção que Deus tem para as nossas vidas? Ou você tem se deixado levar pelo cansaço? Porque Esaú, ele não valorizou a bênção do pai, e ele desprezou aquilo que era seu de direito. Ele desprezou a sua primogenitura. Ele vendeu algo valioso para satisfazer um momento de fome, um momento de prazer físico. E quantos de nós não temos vendido de alguma forma uma necessidade
As coisas que me satisfazem por uns instantes, satisfazem fisicamente, mas não se satisfazem para a vida eterna. Nós vimos aqui nesses versículos que lemos, um filho que obedece e um que entristece. E vimos hoje aqui pela manhã que obedecer parcialmente também é um tipo de desobediência. Muito bem, salve de palmas aí para acordar. Obedecer parcialmente também é um tipo de desobediência. Ah, mas eu vou na igreja, eu vou na escola, mas o restante eu não quero. Eu não quero oferecer um culto coerente. Eu não quero oferecer uma oferta agradável. Eu não quero oferecer momentos de gratidão a Deus pela bênção, que é a vida que Ele deu, uma vida eterna. Então, obedecer parcialmente também é um tipo de desobediência. E nós vemos aqui claramente, nesse provérbio, que o filho que tem sabedoria, o filho que busca atender a orientação do pai, ele alegra o coração do pai. E o que não faz assim entristece. E aí nós vemos também na palavra que lemos, no versículo 5, aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Então, meus amados irmãos, nós falamos aqui da última vez que estivemos pregando sobre a questão dos frutos da vinha, e que quando Jesus voltar, Ele vai perguntar onde estão os frutos. E nesse versículo que lemos aqui de Provérbios, versículo 5, nos alerta, e nós também falamos aqui esta manhã, sobre os sinais do verão, porque os sinais do verão, eles são notórios, eles são distintos das demais estações do ano. E o mais interessante é que esta manhã, quando nós estávamos estudando aqui, nós lembramos, e esses alunos da VIP estão maravilhosos, que Noé, salve de palmas aí, glória a Deus. Nós lembramos que Noé, ele foi chamado por Deus para construir uma arca. Ele levou 120 anos para construir esta arca. E que ele, durante esse tempo, ele não viu nem sinal de chuva. E nem tinha visto rio por perto. Mas, no entanto, ele fez tudo com detalhes. Ele obedeceu a Deus. Eu acredito que neste momento ele estava oferecendo um culto de gratidão pelo que Deus estava orientando ele fazer, pelo que Deus estava falando ao seu coração. Ele não questionou o tempo, ele não questionou as circunstâncias, ele não questionou aquilo que ele estava passando, ele não questionou as dificuldades, ele simplesmente obedeceu. Ele obedeceu. Adam Clarke, um dos comentários dele, ele diz que todo trabalho no campo deve ser feito na estação apropriada a ele. Se o verão é a colheita e a colheita são negligenciados, em vão o homem espera os frutos do outono. O que nós entendemos com isso? Que se a igreja negligenciar que Ele está voltando, se a igreja negligenciar que os sinais estão aparecendo, que os sinais estão sendo feitos, em vão vai ser esperado os frutos. Porque para que os frutos apareçam, para que os frutos aconteçam,
a colheita é que na colheita ele quer fazer o bem para si e dando oportunidade aos outros de realizar o bem. Ou seja, me ajudem a lembrar que trabalha no campo, que trabalha com agricultura. O agricultor, vamos falar assim, o agricultor, ele planta e ele colhe os frutos daquilo que ele plantou. Sim ou não, igreja? Sim. Agora, esses frutos que ele está colhendo, ele guarda tudo dentro da casa dele? O que ele faz? Separa, vende, doa alguns frutos também, que a gente sabe de alguns agricultores que fazem isso. Então, o que nós entendemos? Que quando eu colho, eu faço bem, não somente para mim, mas para aqueles também que têm a oportunidade de realizar o bem. Ou seja, nós estamos vendo frutos aqui esta noite do trabalho realizado pela igreja. Nós estamos vendo frutos de pessoas que vão abençoar outras pessoas. E o interessante é que nesse versículo aqui 5, quando ele fala sobre o verão lembra o quê? Lembra calor. E aí eu escuto a missionária minha falar assim, que quando ela está orando, ela sente muito então o verão lembra calor, o verão lembra luz. O tempo está quente, quando você está orando, é o calor do Espírito Santo de Deus. E lá o que aconteceu em Atos 8, quando ele derramou o Espírito dele na igreja primitiva, não foi para nós ficarmos parados, não foi para oferecermos um culto de qualquer jeito, não foi para não entendermos o chamado, não foi para não entendermos o sacerdócio santo, foi para sermos testemunhas da luz, testemunhas do que ele fez por nós. É por isso que nós estamos aqui esta noite. E no verão geralmente tem muita variedade de frutos, não é isso? Chega no mês de dezembro, então eu provei de uma frutinha assim, chia, se eu não me engano. A primeira vez, tem que uns 2 anos mais ou menos. Que fruta maravilhosa. Eu amei. Tem muito caroço, tem um caroço grandão, mas é muito maravilhoso. E então, o verão, ele lembra, a estação do verão lembra os frutos. E quando ele fala aqui do verão, é porque é tempo de colher os frutos que falam da continuidade da vida. É tempo de colher os frutos que falam daquilo que ele fez, do amor dele na cruz do Calvário, por mim e por você. Que tipo de filho eu tenho sido? Eu tenho dado continuidade à obra dessa vida que foi dada por mim no Calvário? Da vida eterna, dessa luz. Eu tenho procurado a testemunho desse calor. Eu tenho procurado buscar os seus filhos, buscar mais filhos para a sua vinha. Eu tenho procurado mostrar os frutos, porque se assim eu não faço, que tipo de filho, na verdade, eu tenho sido? É verão, diz a palavra, que o que ajunta no verão é filho sábio. Vamos ajuntar, igreja. Vamos ajuntar. Vamos testemunhar. Não vamos dormir durante a colheita. Não vamos dormir porque ele está voltando. Essa questão do verão é profética. Como eu tenho oferecido a minha oferta? Eu tenho oferecido a minha oferta como Caim ou como Abel? Eu tenho oferecido a minha oferta como Esaú ou como Jacó? Eu tenho oferecido a minha oferta de forma que agrade a Deus.
Eu vou falar. Eu tenho oferecido a minha oferta e cada um vai falar o seu nome. Eu tenho oferecido a minha oferta. Mais uma vez. Eu tenho oferecido a minha oferta. Todos ao mesmo tempo falar o nome. Eu tenho oferecido a minha oferta. Ivonete. Eu tenho oferecido o meu corpo. Eu tenho oferecido o desejo de eu ficar muitas das vezes em casa. Eu tenho oferecido a vontade de ir de repente a um outro lugar para estar aqui adorando a Ele. Eu tenho oferecido um culto com entendimento. E eu acredito que no momento que cada um falou o seu nome, é porque está oferecendo esse culto essa noite. Um culto que está agradando a Deus. É verão profético. As flores geram frutos. Os dons, quando colocados para a realização do projeto de Deus na nossa vida, é para alegrar o nosso Pai. É para alegrar o Pai nosso. É para alegrar Ele. O que ajuda no verão é um culto profético. Porque nós estamos na ocasião da colheita desses frutos. Os filhos que entendem vão com certeza alegrar ao seu Pai. Os filhos que entendem e vivem a revelação de Deus está envolvido nessa colheita acordada. Não está comigo. É tempo da ceifa. Não envergonhe o seu Pai. Não envergonhe o nosso Pai. Vamos em busca dos frutos. Vamos trabalhar enquanto é dia. Porque Ele está aguardando cantarmos, para a nossa alegria. Que neste dia, quando estamos comemorando o Dia dos Pais, nós estejamos aqui esta noite com a atitude de filhos sensatos, de filhos que alegram ao nosso Pai. Deus abençoe a sua igreja nesta noite. E agora,